Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia. Livro por livro. Capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Vocês estão animados para a gente começar uma nova jornada na 11ª temporada do podcast Entendes o que Estás Lendo? Hoje, introdução ao livro de Josué, episódio de número 886, 11ª temporada. Eu te convido a você caminhar conosco através das páginas desse livro, como fizemos ao longo de todos os outros 10 livros que fizemos da Bíblia Sagrada. Você encontra disponível aí em todos os distribuidores de podcasts. E a gente segue no nosso propósito de trazer para você aqui toda a nossa bagagem de ensino e aprendizado de décadas do texto bíblico, da nossa dedicação em estudar muitos outros comentaristas e eruditos bíblicos para trazer para você o que há de melhor no comentário bíblico em áudio disponível na internet de forma gratuita. Não fazemos isso para vender curso, não cobramos nada. As pessoas que querem ajudar esse trabalho têm como contribuir de forma espontânea. Nós não vendemos a palavra de Deus, não acreditamos que esse é o propósito de Deus. Mas se você quiser participar, faça conforme Deus colocar no seu coração, tá bom? Mas independente de tudo isso, a gente vai continuar aqui. Hoje, introdução ao livro de Josué. Entre a promessa e a posse da terra prometida, vai ser uma jornada fantástica. Vem comigo, que eu tenho certeza que você será tremendamente abençoado. Se você gostar, compartilha com mais pessoas, tá bom? A palavra de Deus. Tem muita gente interessada em estudar mais o texto bíblico e não pode pagar um curso de teologia, algo assim. Aqui pode estudar a Bíblia de forma profunda do texto bíblico sem precisar nenhum investimento financeiro. Isso também eu vejo como uma bênção muito grande, tá bom? Vamos lá? Prontos? Então é isso. O livro de Josué, ele vai marcar um dos momentos mais decisivos de toda a narrativa e história bíblica. Entenda que a gente aqui faz um livro do Novo e um livro do Antigo, ficamos revezando, e é muito importante compreender toda a história dos profetas, dos livros históricos, poéticos, do Pentateuco. A compreensão do Novo Testamento depende dessa nossa visita a tudo o que aconteceu no Antigo Testamento, não pode ser desprezado. A jornada ela começou com Abraão, ela atravessou o Egito, o deserto, a liderança firme de Moisés e agora chega ao ápice. O povo de Deus está às portas da terra prometida. Aqui não se trata apenas de conquistar um território, mas de aprender a viver na tensão entre promessa, obediência e fé. O próprio nome do livro já anuncia sua mensagem central. Josué vai significar Yahvé salva. Um nome profundamente apropriado para aquele que conduziria Israel, sob a direção de Deus, à conquista de Canaã. Muitos estudiosos concordam e entendem que o próprio Josué, ou um escriba, sob a supervisão direta dele, seria o responsável pela maior parte do registro que a gente tem aqui. O texto ele vai carregar marcas de testemunho ocular, linguagem militar precisa e, em alguns momentos, a força de quem esteve no campo de batalha. Após a sua morte, consenso que alguns materiais adicionais podem ter sido registrados por líderes espirituais, como Eleazar ou Finéias, para preservar a memória de eventos que ultrapassam o tempo imediato da conquista. A gente está diante aqui de uma narrativa que vai cobrir cerca de 25 anos, iniciando-se logo após a morte de Moisés, por volta de 1406 a.C. O povo de Israel
Ele começa essa história às margens do Jordão, olhando para Jericó, não apenas como uma cidade fortificada, mas como símbolo do impossível que só Deus pode derrubar. Ao longo do livro, nós vamos acompanhar campanhas militares, divisões de terras, vitórias impressionantes, mas também falhas dolorosas do povo. O livro, ele se encerra não com espadas, mas com palavras. É a exortação final de Josué, que chama o povo à fidelidade. Josué é importante porque ele revela Deus como o verdadeiro general de Israel. A vitória ela não dependia apenas de estratégia ou de força, mas de confiança, de obediência. Quando o povo confiou, muralhas caíram. Quando ele desobedeceu, pequenas cidades se tornaram grandes derrotas. O livro ele não vai esconder as contradições. Deus cumpre integralmente sua promessa, mas o povo falha em ocupar plenamente aquilo que recebeu. Canaã foi dada, mas não completamente possuída e tomada posse. E os inimigos que permaneceram lá, eles vão se tornar mais tarde tropeços espirituais para o povo. Nesse caminho que a gente vai trilhar, a gente vai encontrar histórias que atravessam séculos e séculos. Raabe, uma mulher improvável cuja fé colocou na linhagem da redenção. Jericó, onde Deus vence de forma desconcertante. Caleb, um personagem cuja força não estava apenas nos músculos, mas na perseverança que ele tinha, na sua confiança e fé na promessa de Deus. Nós vamos falar sobre Acã, sobre Ai, sobre os gibeonitas, e tudo isso vai nos lembrar de que decisões tomadas sem consultar o Senhor sempre cobrarão um preço. Mais do que um livro histórico, Josué ele vai ser a ponte entre Moisés e os juízes. Ele nos mostra que começar bem não garante terminar bem e que promessas cumpridas exigem uma responsabilidade contínua. O testemunho ele vai ecoar forte nas páginas do livro. Josué 21:45. Nenhuma das boas promessas que o Senhor fizera à casa de Israel deixou de se cumprir. Todas se cumpriram. Quando a gente chegar nos capítulos finais, a gente vai ter 3 sepultamentos encerrando a narrativa. De Josué, de José, de Eleazar. 3 homens ligados ao cativeiro, ao deserto e à promessa, repousando na terra que Deus jurou dar. Silenciosamente, suas sepulturas vão proclamar: Deus é fiel do início ao fim. E com esse pano de fundo que a gente convida você a ouvir o podcast Entendes o que Estás Lendo, nessa 11ª temporada. Aqui a gente não vai caminhar apressado pelo texto. A gente vai parar, vai escutar, vai refletir. Josué não é apenas sobre antigas batalhas, mas sobre as nossas próprias lutas. Fé, medo, promessa e posse, obediência e escolha. Que essa jornada ela nos leve a ouvir novamente a voz que ecoa desde o início em Josué 1:9. Sejam fortes e corajosos, o Senhor, o seu Deus, estará com vocês por onde quer que andarem. Josué 1:9. Se Deus já cumpriu suas promessas, o que ainda nos impede de tomar posse pela fé, pela obediência daquilo que Ele já colocou diante de nós? Nós estamos consultando o Senhor antes de cada decisão ou confiando apenas na força da nossa própria experiência? Tudo isso vai ser bastante importante para a gente refletir. Vamos orar? Vamos começar orando e terminar orando cada episódio, porque Deus é bom.
Senhor, maravilhoso és tu, Deus. Obrigado por nos dar a oportunidade de iniciar mais um livro. Traz bastante gente, abençoa bastante vidas, transforma milhares de corações pelo poder da tua palavra. É a nossa fé, nossa esperança e nosso desejo. Tu és fiel em todas as tuas promessas. O Senhor nunca falhou com teu povo. Ensina-nos a confiar plenamente em ti. Não apenas quando as muralhas caem, mas também quando o caminho exige perseverança. Livra-nos de autossuficiência. Dá-nos um coração sensível à tua voz e coragem para obedecer, mesmo quando não entendemos o processo. Que vivamos não apenas das promessas, mas da tua presença constante conosco. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Joia demais. Aleluia. Acompanhe o podcast, caminhe conosco pela terra das promessas, não apenas com os pés, mas também com o coração, tá bom? A gente volta no próximo episódio para dar início a Josué, capítulo 1. Vai ser uma jornada fantástica e eu conto com a sua audiência e a sua paciência. Ore por nós, compartilhe esse trabalho e ore para que Deus nos dê força, para que a gente continue aqui firme e constante, porque às vezes a luta é árdua, mas Deus é bom. Até aqui Ele nos sustentou e Ele vai continuar nos sustentando, assim nós cremos. Deus abençoe. Até breve. Tchau, tchau.